E Felipe, hoje a gente teve então aí, hoje não, ontem, a oficialização da candidatura à presidência da República do Renan Santos, que deu uma causadinha lá, né? Renan que tem causado é, os caras têm tentado ignorar o Renan de uma certa forma. Eu tô falando o Lula e o Flávio. Quando o Flávio veio aqui, por exemplo, que eu falei, pô, mas e o Renan? Diz que ele, pô, que Renan? Renan só conhece meu irmão e tal. E o Renan, no É. evento dele, ele disse. Ele falou que tá em terceiro. Estamos aqui em terceiro, 2 semanas para a gente passar o Flávio e tal. É uma leitura otimista, né? Do cenário. Mas como é que tu vê essa entrada do Renan Santos oficialmente para essa corrida eleitoral? Olha, ele está conseguindo chamar a atenção. Ele tem um público cativo nas redes sociais, tem uma dificuldade de crescer para cima do eleitorado de outras gerações, de outros segmentos que não são tão usuários assim Uhum. da internet. Então, o público ali entre 16 e 24 anos do MBL, que já veio antes do Partido Missão, é muito grande e isso aparece nas pesquisas, a Uhum. força do Partido Missão, da candidatura do Renan Santos nesse segmento jovem da sociedade, e eles estão fazendo toda a estratégia possível para tentar atingir outros segmentos. E agora, com a cobertura da campanha oficial, a tendência é que ele se torne mais conhecido. O desafio é se tornar mais conhecido, gerando não só o engajamento da militância e de novos eleitores, mas gerando uma simpatia sem absorver qualquer tipo de rejeição. Várias propostas dos candidatos, se você tem quatro num campo alegadamente Uhum. antipetista, porque se a gente for olhar as práticas, nem tudo é antipetismo, mas que tem propostas, vamos dizer assim, básicas, mesmo que eu critique o Flávio por não apresentar propostas detalhadas, mas no- nesse segmento da sociedade que esse grupo busca atingir, que são pessoas com um perfil mais à direita, mais antipetista, ou mais liberal, ou pessoas do mercado, etc., você tem um certo nicho de eleitorado que já tem uma ideia na cabeça definida das bandeiras que gosta. Uhum. Então, desburocratizar, desestatizar, endurecer a legislação penal, Tem uma cartilha. tem uma certa cartilha. Então, assim, as propostas, elas são razoavelmente parecidas. Às vezes, um candidato como o Renan faz, acusa o outro de copiar as suas ideias. Porque o Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele está propondo quadruplicar as penas de furto para furto de celular. Só que quando você vai olhar no Congresso Nacional, o desempenho do Flávio como senador durante 8 anos não foi para articular esse tipo de projeto. E quem foi o autor de um projeto para endurecer a pena contra criminosos que furtam celular ou que atuam na receptação foi o Kim Kataguiri, deputado federal, que é do Uhum. Partido Missão, que é aliado do Renan Santos. Então, por isso ele critica de cópias, etc. Mas você vê, a proposta é parecida, Sim. é endurecimento da legislação penal. Então, o que acontece? O Renan busca causar, busca engajar pela forma como ele apresenta essas propostas. É claro que o projeto do Partido Missão, que diz lá o futuro é glorioso, né, foi o título do plano de governo que eles entregaram para o Tribunal Superior Eleitoral, ele é realmente detalhado, tanto que eles botaram lá 350 páginas, até recusaram porque não cabia o Uhum. documento lá para subir no sistema do TSE, estava muito grande. E o Renan sabe destrinchar isso. Mas uma coisa é o documento textual apresentado, uma coisa é a capacidade dele se sentar numa sabatina, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na semana passada, e você ir questionando e ele saber desdobrar. Outra coisa é falar no palanque para Uhum. as massas, para a militância e para causar algum tipo de impressão, para repercutir, porque ele está tentando furar bolhas. Então, você tem ali questões estratégicas para furar bolhas, né? É como chamar a atenção. Se der um discurso morno, um discurso insosso, um discurso engessado, talvez ninguém vá falar dele. Mas se ele soltar uma frase um tanto quanto sintética, meio truncada, que fere pruridos de determinados segmentos, as pessoas vão refletir a respeito e eventualmente vão contestá-lo, vão questioná-lo, e aí ele vai ter oportunidade de desdobrar a sua argumentação. Como quando ele disse que não vão roubar celular porque eles vão matar, né? Exatamente.
Então, assim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e eu fui questionando. Mas o que isso significa? Mas qual é a sua proposta? Então, o senhor está defendendo a pena de morte? Mas o que o senhor está defendendo? Você vai prender, ou vai pregar, pelo menos, que os criminosos que furtam o celular sejam presos, mas se eles estiverem em confronto com a polícia, eles poderão ser mortos, ou você vai prendê-los e, sob custódia do estádio, vai matá-los? Como é que é isso e tal? Uhum. E aí ele foi separando, distinguindo as nuances para não falar nenhum tipo de barbaridade. Mas é claro que é algo Num primeiro momento até choca. choca e é de certa forma inconsequente esse tipo de síntese, sabe? Eu como analista, eu não posso legitimar um tipo de declaração como essa, porque existe o devido processo legal, existe um poder judiciário, é que eles não funcionam bem no Brasil. Então isso gera mais ódio da população e uma vontade de resolver de uma maneira Uhum. drástica. Mas você tem toda uma tradição em todas as democracias em que as pessoas que cometem determinados tipos de crime, elas sofrem as penas conforme a gravidade do delito. E aí você tem uma lista de possibilidades na legislação de cada país. Agora, se você legitima, vamos matar quem furta, etc., qual é o problema disso? Porque as pessoas falam assim, mas tá defendendo bandido e tal, não sei o quê. Não é isso, né? É que se você começa a legitimar que se mate a pessoa que furta celular, você pode acontecer de eventualmente uma pessoa inocente ser incriminada e ela acabar sendo morta, e depois de ela ser morta, eventualmente se descobre que é inocente. Você tem, eventualmente, autoridades corruptas que podem forjar algum tipo de prova, e aí a pessoa é assassinada. Você tem o risco de o policial entender isso como um libera geral para ele atirar em situações que não necessariamente são de conflito, e aí você gera mais risco de que pessoas inocentes morram no fogo cruzado. Então, assim, existe um grau de responsabilidade nesse tipo de síntese. Mas, assim, quando se conversa com ele, quando se lê o plano de governo, você vê que ele não está defendendo como um todo aquela síntese que ele faz no palanque. Então, é claro que cada um pode fazer o seu juízo. Estou fazendo aqui, o meu juízo é crítico, acho que não devia falar isso. Agora, eu entendo a estratégia que ele utiliza para fazer. Não legitima essa estratégia para nenhum político. Acho que nenhum político deveria ser irresponsável no palanque. Mas eu, como alguém que conheceu o plano de governo, como alguém que ouviu a argumentação dele, entendo que ele não está pregando deliberadamente que se saia matando quem for visto roubando o celular. Então a polícia vai tentar capturar essa pessoa, e se essa pessoa resistir à prisão, se essa pessoa atirar nos policiais e colocando vidas em risco, inclusive a vida do policial, aí ele vai agir em legítima defesa, etc. Então, assim, mas só que você falar isso é muito mais enfadonho do que você fazer uma assim, que o pessoal sai gritando, uhul, vai matar mesmo, entendeu? Então, assim, o político faz escolhas para a forma como ele apresenta as suas propostas. E tu acha que os caras ficam realmente incomodados? Eu tô falando sempre dos dois primeiros colocados, do Lula e do Flávio, né? Eu fico pensando se eles... Porque o Renan, assim, tem acontecido na política do Brasil... Putz, eu não sei se eu quero chamar o Renan de outsider, mas é o fenômeno do outsider, sabe? Uhum. Que às vezes não é um outsider. Talvez o primeiro exemplo, assim, de muito sucesso tenha sido o Bolsonaro, que entrou, que vem com essa, ele é fora do sistema. Lembra? Não Vem era? com esse verniz Isso, esse verniz, que não é verdadeiro. que não é verdadeiro, né? Quase nunca. Mas esse tem enrolado, né? Então a gente teve o Pablo Marçal em 24, né, para a Isso. prefeitura de São Paulo, com a Uhum. mesma parada, do mesmo verniz do outsider e tal. Então é um fenômeno que a gente vê também no mundo. A gente vê o presidente da Ucrânia, que é um cara que era um comediante. Então os caras meio, Sim, né? Então, será que Volodymyr eles Zelensky. isso, será que eles se sentem em alguma medida, na tua opinião, assim, claro, que a gente tá uma análise meio sem, não estamos ninguém dentro da cabeça dos caras, mas a gente sabe de bastidores putz, isso aqui incomoda, putz, se tiver ali, não sei, hein? Será que incomoda de verdade a ponto, por exemplo, do cara não ir em um debate? A ponto do cara não ir num debate, o quê? A Porque, pessoa que já tá aí na vamos política. lá, vamos lá. Ah, sim, O o Lula e o Lula e o Flávio se Bolsonaro. incomodarem com uma figura como o Isso. Renan, se incomodarem com uma figura do franco atirador, como se Isso, diz no exatamente. jargão político. Exatamente. Não, sem dúvida que eles se incomodam. Eles se sentem muito mais à vontade com quem tem conexões políticas parecidas, com quem tem mais esqueleto no armário, com quem tem mais rabo Uhum. preso,
com quem vem de fora e consegue criticar com um olhar de fora e sem uma trajetória cruzada com essas mesmas pessoas, é claro que gera um receio muito maior. Porque, por exemplo, se você pegar um debate do Lula com o Flávio Bolsonaro, nenhum, por exemplo, vai criticar o outro por sabotar investigações de ministros do É STF, verdade. porque os dois lados sabotam. Nenhum lado vai acusar o outro. Quer dizer, nesse campo, como tem muita mentira e distorção e é um campo muito de preocupação da sociedade, pode ser até que aconteça, mas de sabotar medidas para endurecer a legislação penal. Na verdade, o bolsonarismo até critica o lulismo por fazer isso, embora tenha feito uma série de medidas parecidas. Mas, Acabou a por Lava exemplo, Jato, não tem mais corrupção. pois é. De sabotar, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, afrouxando a lei de improbidade administrativa. Acabei de fazer uma postagem no X a respeito disso. Já explico por quê. Porque lulismo e bolsonarismo se articularam conjuntamente no Congresso Nacional para afrouxar a lei de improbidade administrativa. Por que eu fiz agora a postagem, né? Porque teve uma operação hoje da Polícia Federal que atingiu o senador do PDT do Maranhão, o Everton Rocha. Aquele que o Kim Kataguiri, aqui na entrevista pra gente, ironizou mais uma vez, que ele sempre fala, o senador que foi o primeiro parlamentar a ser citado no escândalo do INSS, ele não gosta que a gente diga que ele é o primeiro parlamentar citado no escândalo do INSS, ele fica repetindo aquilo de uma forma irônica, é o Everton Rocha. O Everton Rocha foi atingido pela operação policial. E ele tem um elo com Como o é que é o Flávio nome? Bolsonaro, que é uma pessoa em comum, na verdade, a ambos, que é o advogado Willer Tomás, que também foi alvo de buscas hoje. É um amigão do Flávio Bolsonaro, mas amigo mesmo do Flávio ir na casa dele, tirar selfie lá na chácara, como já apareceu em foto, que eu mostrei inclusive agora há pouco. Tem a foto do Everton com o Willer Tomás, tem a foto do Flávio com o Willer Tomás. E a Polícia Federal está apontando que ele é um hub patrimonial, logístico, financeiro dos políticos em Brasília. O cara mora numa mansão com deck, cais e tal. Bom, aí a Transparência Internacional Brasil fez uma postagem lembrando que o Everton Rocha, esse que é alvejado aí pela Polícia Federal, Foi o ele primeiro foi o citado? relator, foi o primeiro citado no escândalo do INSS, ele foi o relator do afrouxamento da lei de improbidade. E aí eu fiz lá uma postagem para dizer, olha, a família Bolsonaro também articulou isso, porque a Transparência Internacional estava criticando o Everton como um emblema, vamos dizer assim, do sistema que desmantela as ferramentas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro ou a improbidade administrativa de caso pensado. Porque muitas dessas figuras, vamos dizer assim, de uma maneira genérica, incorrem nesses atos. Então o cara desmantela a lei de improbidade, que é justamente para ele não ser pego por aquele dispositivo. Para ele não ser enquadrado naquele dispositivo, porque ele sabe que ele pratica aquelas ações. E no caminho ele vai livrando também os outros caras, né? Ele vai todo livrando mundo os outros. gostando. Exatamente. Gostou do conteúdo? Para mais vídeos como este, se inscreva no canal Missão Lab, deixe o like e comente o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.